Boa noite, bem-vindos à nossa live. Hoje falaremos sobre caneta emagrecedora, canetinhas emagrecedoras aí, tantas pessoas usando, outras com dúvida, querendo usar, querendo tirar dúvidas. E hoje vai ser bem legal, porque nós vamos falar com uma médica, uma psicóloga e uma nutricionista. Então, uma equipe multidisciplinar falando sobre as canetinhas emagrecedoras. E você que tá entrando, me manda um oi por aqui. E eu tô procurando as profissionais, já vou chamar pra gente já começar a nossa live, não perder tempo, que tem muita informação bacana. Pode me pedir aqui, solicitar para entrar ao vivo. Vou chamar a doutora Mariane Marcondes e a doutora Flávia. Dani maravilhosa. Oi, Dani. Vamos entrando. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo ótimo também. Feliz por estar aqui, compartilhando mais uma vez conhecimento. Ai, que bom. Fazia tempo, né? Fazia. A gente tava numa pegada de live uma atrás da outra, depois a gente, Vamos voltar, Jaque. vamos voltar. É gostoso, a gente gosta, né? Bastante. E hoje um tema muito especial, vou liberar para a Flavinha entrar também, Flávia Mata. Depois a gente se apresenta cada uma. Olha ela entrando já. Boa noite. Boa noite. Olá, Tudo bem? tudo bom? Boa noite. Só assim Tudo para se bem, encontrar. doutora? Tudo bem, e você, Flávia? Tudo bem, um prazer falar com você hoje. Prazer o meu. Já que já é parceira, né? Só assim pra gente se encontrar, né? Tô. Que horror. A Laís está falando assim, Mari, boa noite. Falei que não ia perder, doutora Mari. Laís Obrigada, Imagem. Laís, de estar na nossa live. Que bom. Pessoal, ó, no Instagram tá fazendo pouca entrega, aparecendo ao vivo para poucas pessoas. Então, quem quiser, pode colocar na setinha, que até nós, participantes, vocês podem entrar nas setinhas, ó, e compartilhar. Vai ali nessa setinha, bem no canto, e compartilha, tá? Eu vou colocar. Daqui. Isso, já enviem, tá? E quem estiver aí participando, ouvindo também, pode enviar na setinha, tá? A gente dá esse tempinho aí no começo para esse tempo de enviar todas na setinha, ó. Tá? Vamos mandar. Isso. Estamos aqui enviando. Vai ser uma live bem gostosa de conversa. Pronto, enviei para algumas. A Dani tá falando que equipe de peso. Também. Olha, Dani, é uma equipe de peso para perder peso. Pensei na mesma coisa. Não é? É isso mesmo. Ai, gente, que gostoso, né? Então vamos falar um pouquinho do tema da nossa live, só para e já ir se apresentando, né? Então hoje a nossa live é sobre canetinhas emagrecedoras, né? Na visão dos profissionais. Então, na visão da nutricionista, da médica e da psicóloga. E daí eu vou deixar ela se apresentar e vou me apresentar primeiro, porque vai estar no Instagram de todo mundo, né? Então, eu sou nutricionista Jaqueline Jeremias. Hoje eu trabalho da fertilidade à maternidade, então eu trabalho com as tentantes, que eu chamo de buscante, com as gestantes e depois com os bebezinhos e com as crianças. Esse é o meu foco. Tá? O meu foco não é um foco hoje estético, emagrecimento, é mais voltado para esse público, mas a fertilidade envolve, né, a perda de peso e nós vamos conversar um pouquinho disso aqui, tá? Envolve a saúde, onde envolve a saúde, o profissional da saúde precisa estar. E vou deixar para a doutora Mari se apresentar também.
Eu sou a doutora Mariane Marcondes, eu sou pós-graduada em nutrologia e medicina integrativa, então trabalho bastante com emagrecimento, mulheres na menopausa, atendo homens também, eu falo muito das mulheres, mas atendo homens também. Faço também a parte do exame de biorressonância, que a Jaque já falou algumas vezes, de intolerâncias, alergias alimentares. E vamos discutir um pouco hoje aí sobre a tirzepatida, né, o Monjaro. E eu atendo na cidade de Marília, na Clínica Prós, e também na cidade de São Carlos e na telemedicina, aí podendo abranger o Brasil, fora, né? Não tem limite, né? A Não tem internet. limite. Eu atendo somente online, tá, pessoal? Não conversei disso. E a doutora Flávia? Boa noite. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que do grupo aqui eu sou a única que não trabalho muito com emagrecimento. Mas eu venho trazer uma visão geral, né, da psicologia, e a gente também vai falar do livro, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o meu tema. Que apesar de não ser especialista na área do emagrecimento, a gente ainda se depara com muitas questões que a gente vai falar aqui, né, em consultório. A minha especialidade hoje é dentro da psicologia perinatal obstétrica. Então, eu tenho algumas pós-graduações na área e uma especialização. E aí, eu trabalho com os cães, que eu estou tentando trocar aí já que essa palavra. E estou aprendendo. Mulheres, no geral, em torno da maternidade, preparação para a gestação, parto e pós-parto. Eu atendo online, no presencial, também na cidade de Marília, apesar de morar em Garça. Então, hoje eu estou aqui de casa, mas o meu consultório é em Marília e no presencial eu ainda atendo pelo plano de saúde Unimed. Tá, muito bom. Mas assim, a Flávia falou, ela não atende emagrecimento, mas acaba que ela dá o suporte para o emagrecimento, né? Porque várias pacientes minhas acabam passando com ela, e mesmo que eu não trabalhe com emagrecimento, durante a mudança de estilo de vida, o emagrecimento é consequência, né, doutora Mari? E é uma consequência. Comportamento, né? E ela vai me auxiliando de lá, né, a manter esse estilo de vida, esse comportamento, mudar esses hábitos, né? E a doutora Mariane Marcondes com a parte de medicamento, a parte, né, de injetáveis. E, ai, Principalmente gente, agora com essa onda dos bebês Monjaro, né? temos É. que falar disso. E Exato. querendo ou não, a mulher no puerpério, né, assim, ela muda muito o corpo na gestação e no pós-parto. Tá, Então é uma coisa que altera também, né, como a mulher se vê, a autoestima, exato. o comportamento, né, muitas vezes na depressão pós-parto. Então, às vezes vão ter mulheres que vêm falar, não me reconheço mais, e vão querer o emagrecimento depois que teve a gestação, né? Então, você Exato. acha que você não trabalha com isso, mas você trabalha totalmente. É, não É tem que como fugir. Não tem como. É que quando a gente se torna um profissional completo, acaba englobando tudo, né, gente? Entra É, na consulta, não tem como a gente falar assim, não, isso eu não mexo, que acaba que você vai tentar sim, melhorar e daí você encaminha para o especialista, né? Então, acaba que na minha consulta eu falo um pouco de psicologia, mas eu não sou psicóloga, daí eu falo assim, agora, eu falei um pouco, mas a especialista é a Flávia, né? é. A Eu, gente nicha, mas a gente tem esse olhar holístico, abrangente, exato. né? Então a gente vê o ser humano como um todo, né? Não de forma limitada. Isso que é legal. Isso Com mesmo. educação, né? E aí, quando é na parte nutricional, eu falo, vai falar com a Jaque. Nada de Exatamente. nutrição, né? Então, por isso que é legal essa interação multi, né? Para a gente estar se conversando, né? O acompanhamento e se conversando, porque um complementa o outro. Ótimo, isso é maravilhoso, né? Quem conta profissionais, né, para cuidar de você, tem uma equipe multidisciplinar, tem uma equipe para chamar de sua, gente, não tem coisa melhor nesse mundo. Não tem coisa, né? Eu poder falar assim, Mari, dá uma olhada, o exame da paciente tá assim assado. Flávia, dá uma olhada, eu tô achando que ela tá mais triste, ela tá mais chorando. Gente, que delícia você ter profissionais que cuidam de você. Bom demais, né? Com certeza. Então, Tudo vamos de falar bom. do nosso tema, então, né? Então, nós vamos falar sobre canetinha emagrecedora e eu queria. Nosso livro, Nosso Eu queria falar, mostra o livro. livro.
Fala isso, Mari. Nós temos um livro, conta. Então, é o projeto Tears, né? Emagrecimento sem preparo emocional, né? Uma antologia aí que a gente participou. São vários autores, entre eles nós três, sobre essa visão multidisciplinar durante o uso das canetas emagrecedoras, né? Então, a gente trouxe aí essa live para conscientizar. Depois também a gente pode enviar o link do livro para quem tiver interesse, né? Verdade, boa ideia. E aí, gente, quem nos convidou foi a Flávia, ela que convidou, foi o nosso primeiro, espero que de muitos, né, Flávia? A Flávia já fez vários, quantos? Já, eu acho que eu tô no 7º. Ai, que legal. Que É que é legal. tudo dentro da saúde mental materna, mas aí eu tirei um pouquinho o foco e aí eu quis participar do projeto, né, desse livro. É por isso que eu falei que era bem genérico no texto, né, mas com uma provocação para refletir sobre esse acompanhamento que as pessoas estão, né, nesses minutos desesperadores para emagrecer e esquecem do processo. É claro que a gente fala mais sobre, mas eu já venho escrevendo com a Monique já há algum tempo. Que gostoso. Obrigada, viu, pelo convite. A Neia do Amamente tá falando que maravilhosas. Eu vou ler porque depois não fica gravado. Gente, então vamos definir primeiro, né, o que é a canetinha emagrecedora. Tem os nomes comerciais, né? A gente não fica citando muito o nome comercial, mas todo mundo já sabe, né? Em relação a isso. Vamos fazer uma definição do que é, né? Porque algumas pessoas têm curiosidade, falam, eu tenho visto que muita gente tem perdido peso, mas o que é? Você quer definir pra gente, doutora? E depois eu tento ir definindo por aqui também, a doutora Mariane. Defino. Então, vamos falar, né, a respeito do sal, né, da medicação. Primeiro foi a era da liraglutida, tá? Cerca de 20 anos atrás, já começou. No Brasil demorou um pouco mais para chegar. Depois a semaglutida e atualmente a gente está na tirzepatida, e com estudos concluindo agora da retratutida também, né? Mas agora a gente está basicamente na tirzepatida. Ela é um análogo do GLP-1, que é o nosso hormônio responsável pela saciedade, e também atua no receptor que chama GIP, por isso que ela se torna mais potente do que a semaglutida. Então, o que ela faz? Ela retarda o esvaziamento do nosso estômago, então por isso que a gente demora mais tempo para sentir fome, mas também ela tem um efeito aí neurológico, cerebral, né, inibindo também esse centro do apetite. E o que é bem interessante é que a gente está vendo até efeitos também além dessa questão da saciedade, porque bloqueia aquele impulso que a gente chama de food noise, que é aquele barulho, né, pela comida, falando, agora eu tô com vontade disso, eu preciso de um doce, então ele bloqueia esse barulho mental. E também está sendo comprovado na prática clínica muitos pacientes que não estão tendo vontade de beber, de fumar. Então, está ajudando nessa ansiedade também por vícios, além da compulsão alimentar, né? E sem contar nos efeitos aí metabólicos sobre a glicemia e a insulina, onde, inclusive, está participando na parte da fertilidade, né? Efeitos anti-inflamatórios. Então, na síndrome dos ovários policísticos, endometriose e até mesmo no lipedema. Maravilhoso. Quando a doutora Mariane, né, eu fui perguntar para ela, estava no início, eu fui perguntar o que é, como funciona, você é a favor? Ela falou assim para mim, Jaque, é revolucionário. Eu não esqueço do dia que ela me falou, é revolucionário. Porque quando se inicia algo, a gente sempre tem aquele preconceito, né? E ainda tem muito preconceito com isso, né? E eu falo um pouco na minha parte do livro sobre isso, sobre o nosso preconceito com alguns tipos de tratamento para emagrecimento. Só que, na minha visão como nutricionista, a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada. E é fácil, né, a gente ter preconceito com uma doença, né, que não nos atinge, né? E a pessoa que está vivendo? Muitas vezes ela não consegue sair daquela patologia sem uma ajuda um pouco maior, né? E eu falo um pouco no livro também desse preconceito que a gente tem de olhar para uma pessoa que está acima do peso e intitular assim, preguiçosa,
não faz dieta, relaxada, né? Mas a gente não sabe que por trás não é só falta de ânimo, falta de vontade, falta de força, que realmente é difícil de ter quando a pessoa consegue um resultado, dá 2 passos para frente e depois 10 para trás. 2 para frente e 10 para trás. Porque ela tem que ficar lutando contra os hormônios dela, contra uma resistência à insulina, contra uma tireoide alterada. Tem muita coisa atrás de uma obesidade. Não é só por comer muito, né? Ou comer mais, por parte psicológica, então tem muita coisa por trás. E como toda doença, né, tem um remédio, um sal, como a doutora falou, para auxílio, e por que não a obesidade não poderia ter? Hoje eu ainda vejo que muitos nutricionistas têm preconceito com as canetas emagrecedoras, né? E acham um absurdo os nutricionistas que aceitam, né? Por quê? Quando se iniciou, se falava, acabou nosso trabalho. A gente não precisa mais montar dieta para paciente, que eles vão emagrecer tomando o medicamento. Só que hoje a gente sabe que não é assim. Precisa de uma reeducação alimentar, precisa de um nutricionista por trás. Então, a minha parte que eu falo no livro sou muito a favor, né? Acho muito interessante, né? Tudo que tem acontecido, né? Com o histórico dos pacientes, olhando não só a nível de peso, mas olhando a nível de exames, como a doutora Mariane falou, parte inflamatória e parte de fertilidade, que nós vamos conversar um pouco mais. Mas essa é a minha visão, né? Falar o porquê que eu sou tão a favor e tenho achado, assim, fantásticos resultados com as canetas emagrecedoras. Tem auxiliado muito aqui as minhas pacientes. E a doutora Flávia, o que acha? Sou a favor também, né? Eu acho que tudo que melhora, né, nossa saúde é bem-vindo. E o que eu abordo no meu tema é justamente essa questão, né? Não é que a gente é contra, é o modo de como vem sendo utilizado, né? Pessoas sem fazer acompanhamento nutricional, psicológico ou médico, usando por conta, né? Não fazendo desmame, e aí depois não consegue lidar com o próprio tratamento, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que emagrece, mas e aí, o meu relacionamento com a comida, né? E como que eu vou me identificar com esse corpo magro? E até mesmo pode gerar ansiedade, porque assim, vai querer comer, mas não vai ter fome. Então o organismo vai estar ali saciado, não vai querer comer, mas e o cognitivo? E a ansiedade? Aí ela vai fazer o que com essa compulsão, se ela tem essa compulsão, né? Porque daí a gente está falando de a parte física, né? A obesidade em si, a queima de gordura. Mas e o relacionamento que essa pessoa tem com a comida? Essa obesidade vem da onde? É de traumas, não é só fisiológico. Então, essa é uma crítica que eu trago no meu texto. Por isso que eu falei, não sou da área, né? Não sou especialista nesse campo, mas eu quis participar desse projeto justamente para chamar a atenção desse uso exagerado. Né? Não é que a gente é contra, mas a gente chama para a psicoeducação, qual a necessidade desse medicamento, está fazendo acompanhamento. Existem pessoas que estão com uma dose, não é nenhuma ampola, uma dose por uma semana. E, né, hoje eu vi uma profissional falando, eu achei bem interessante o que ela foi. Vai por impulsão, porque tem resultados rápidos, porque sim funciona, faz bem para a saúde, mas uma coisa que ninguém está para pensar é o financeiro. Como que está seu financeiro? Você vai conseguir manter o seu tratamento? Porque a gente sabe que não é barato. Né? E aí vai ter que lidar com as frustrações do reganho de peso, de não conseguir manter o medicamento, o acompanhamento múltiplo, porque a gente sabe que não é barato. Né? Então, tem todas essas questões que a gente tem que parar para refletir antes de começar o acompanhamento. Legal. Perfeito, não usar como uma pílula mágica, né? Então, se você tá aqui com essa dúvida, eu vou usar uma pílula mágica e depois, né, tudo vai se transformar. Você precisa se transformar. Exato. Primeiro começa com cognitivo, né? Comportamento alimentar, emocional. Uma coisa que eu vi nos nossos 10 textos
essa questão de que nós abordamos sobre o psicológico, né? Sobre comermos as nossas emoções. Com certeza. Então, a psicoterapia é indispensável. Tá dando eco, né? É o eco. Tá. Vamos ver, onde será? Está muito encostado na parede. Melhorou? Não, né? Não? Não, mas tá dando pra Dá ouvir para ouvir. normal, tá Tá dando um tranquilo, tá pouco bem de... nítida a sua fala. Por causa da fibromialgia. Eu vou tentar. Tenta. Então, o que a doutora Flávia está dizendo é legal, gente, se planejar, né, para entrar nesse. Porque realmente é um tratamento. Para todo tratamento a gente precisa se planejar. Então, se planejar e pensar como uma oportunidade. Então, eu estou fazendo um tratamento, é uma oportunidade para mudar a minha cabeça e a minha forma como eu lido com os alimentos. Aí, assim, O planejamento financeiro e político, né? Bem legal, bem legal. E eu vejo bastante isso que você falou até na questão da manutenção, porque assim, por bula, você tem obesidade, então você vai usar para sempre o Monjaro. E na verdade não é uma realidade. A gente sabe que atingindo essa meta, a gente vai suspender fazendo o desmame adequado. Só que se a pessoa tem um comportamento que eu vejo que 80, 90% das vezes tem muito componente emocional, como que estão essas questões, né? A hora que você parar para fazer a manutenção. Porque, assim, se não tiver essa questão multi, eu falo que é uma forma, voltando para a nutrição, de reeducar, né? Fazer a reeducação alimentar. Então, não estou com apetite, então vamos aproveitar para me alimentar de alimentos de qualidade. Eu percebo que muitas Legal. pessoas que estão fazendo por conta, muitas vezes elas acabam ficando em jejum prolongado, absurdo, assim, que não tenho apetite, então vou aproveitar para não comer, ficar em jejuns de 24, 48 horas, que o paciente já me relatou, para Meu aproveitar Deus. para emagrecer. Só que a gente sabe que sem a dieta correta e ingerindo a quantidade certa de proteínas, que a maioria dos pacientes não bate essa meta, sem exercício físico. Não gosto de musculação, então não vou fazer. Terapia, às vezes tem resistência à terapia. Então, assim, só com a medicação, a gente põe aí que ela perde 30% de massa muscular. Então, vamos supor, de 10 quilos, 7 quilos foi de gordura e 3 quilos foi de massa. E aí, o que eu observo? Como tem muita gente usando, né, que foi um movimento assim em massa, porque oferece resultados, só que a gente sabe também o acesso à medicação no Paraguai, né? Muita gente tomando por conta. E aí vê o vizinho, mas por que o outro emagreceu 5 quilos em um mês e eu emagreci 3, né? Fica aquela comparação. Eu falo, mas você sabe se ele emagreceu esses 5 foi realmente de gordura? Ou foi quase 5 quilos de massa? Né? Porque no acompanhamento no consultório a gente faz a bioimpedância, que a gente vê realmente a composição corporal do paciente. Quanto ele tem de gordura, massa muscular, taxa de hidratação. Então, até nisso faz a diferença, porque uma mulher na menopausa, ela já tem a queda aí, né? A sarcopenia, que é a queda da massa muscular. Se ela toma um Monjaro e perde mais massa ainda, como que isso vai se recuperar depois? Então eu falo assim, durante o uso dele, não espere muito ganho de massa, mas vamos pelo menos preservar essa massa muscular, porque a massa muscular interfere inclusive no cognitivo, na osteoporose, na resistência do seu corpo. Então, assim, é muito sério, né? A gente não pode usar, igual a Jaque falou, como uma pílula mágica, tipo, eu tenho um casamento mês que vem, então vou tomar 3 doses de tirzepatida. Não é assim. Eu falo para o paciente, não adianta você começar o tratamento querendo fazer 2 meses. Você se planeja um paciente que não precisa perder tanto, de 6 meses a 1 ano, dependendo do paciente, 2 anos. Então, eu falo sobre isso, né? A importância de ser do início ao fim. E até no desmame, a gente pode ter outras estratégias. Se o componente é ansiedade, muitas vezes
passar um ansiolítico, né, uma bupropiona com naltrexona associada à psicoterapia, né, ou a gente voltar para semaglutida, que é um custo mais acessível para fazer esse desmame. Então, o médico também auxilia nesse desmame, às vezes nem usando apenas a tirzepatida. As pessoas estão muito imediatistas, né? Eu falo as pessoas me incluindo também, porque a gente Sim, tá na vibe nossa de geração, hein? produto, né? Essa geração tecnológica e tal. Então, quando a gente fala de processo, gente, não funcionou, tá? Então, Sem problema, não tá com ela. Tranquilo. aqui voltou normal, aí tá certo. Sim, Então, quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente sabe que vai ser demandante, que vai ter um investimento tanto emocional quanto físico, né? Alimentação, exercício e tudo mais. Quando a gente fala de processo terapêutico, também é demandante. Você não vai conseguir resolver esse problema de compulsão alimentar, transtorno dismórfico corporal, ou até mesmo uma preparação para um emagrecimento, né, tomando uma medicação desse tipo, em 3, 4 sessões. Então, as pessoas chegam lá e querem, assim, resultados e quer que a gente dê conta. Né? Esquecem de pular, né, dessa questão do processo em si. Então, já quer pular para o resultado. Então, essa também é uma crítica, né, que eu coloco no livro. É, querem só o resultado e não querem, não me importo com esse processo. Porém, por isso, tem esse reganho depois, né? Porque não sabe lidar com esse processo. E aí o reganho de peso vai influenciar o emocional, porque você vai ter que lidar com frustrações, estresse, vai voltar todas aquelas questões de saúde que vai impactar o mental, porque não separa mais mente e corpo, né? Então tem essa questão também desse imediatismo. Isso que as pessoas estão esquecendo de procurar os profissionais adequados, já partindo para compra ilegal, às vezes, né? Buscando em outro país e tal. Totalmente errado, né? Claro, questões políticas aí, a gente sabe, não estou, né, generalizando, mas muita gente estão partindo para o uso particular sem acompanhamento médico. bastante. E quando vocês falam, né, sobre isso, eu fico pensando, né, na minha prática clínica aqui. Quando eu monto uma dieta para o paciente com o que deve comer, né, o que seria legal para se alimentar, o que é saudável, por que ele não segue? Todo mundo sabe o que é saudável e o que não é, né? Então vamos supor, então ele não segue porque ele volta e fala, Nutri, eu tenho fome. Então o medicamento estaria ajudando, certo? Ou eu me sinto muito ansiosa e acabo comendo as minhas emoções, como a Flávia falou. O medicamento também estaria ajudando. Então, ele conseguiria cumprir a dieta que eu passei saudável, certo? Então, dessa forma, o medicamento ajudaria muito. Mas o que tem acontecido, que a Flávia até relatou, esquecem essa parte, né? Antes eu não conseguia fazer a dieta porque eu tinha fome e eu ficava ansiosa, agora eu não tenho mais esses dois. E come, vai poder comer pouco. Mas daí vai comer o quê? Doce, né? Vai se entupir de tranqueira ali, né? Nos momentos que dá, ou vai ficar em jejum prolongado. Então, na verdade, você não foi na sua raiz. Qual a sua dificuldade para perder peso? Até hoje, na tua vida. Por que você luta com a obesidade? Por quê? Né? Então, onde está a raiz do problema ali? Sempre tem alguma alteração hormonal, alguma coisa que acaba atrapalhando, mas o principal é a alimentação. Porque se você segurar na alimentação, você consegue vencendo todas as outras, né? Então, usar isso de entender o que se passa, né? Entender o que está te atrapalhando a ter um estilo de vida saudável, para o uso desse medicamento fazer valer a pena. Fazer valer a pena. E a perda gradual, que a doutora Mari falou. Perder devagar, não precisa de pressa. Você teve uma vida inteira aí que você ganhou esse peso. Agora você quer perder muito rápido. Isso não é saudável, tá? Se você tá se comparando com quem tá perdendo muito rápido, quem tá perdendo muito rápido tá perdendo errado, tá? O ideal é ir perdendo devagar, com acompanhamento para ver, né, com a bioimpedância, como a doutora falou, se tá perdendo muito músculo. Porque se você estiver perdendo muito músculo, gente, depois para recuperar tudo Nossa. isso
Demora Não demais. recupera. Muitos casos não vai recuperar. Pera, você tá se enganando, porque daí seu metabolismo vai voltar muito mais lento, porque daí não tem músculo para ele ficar rápido, E né? aí vem um emagrecimento que a mulher nem gosta, porque ela fala assim, agora eu tô com muita flacidez. Então, Aí você fala Pode assim, vixe, ficar agora eu vou ativo, precisar né? de uma plástica. Entra outro orçamento aí, eu falo, né? Porque aí a mulher já entra em pânico, eu tô pele e osso. Eu falo, então, mas você tem que fazer musculação. Ai, mas eu não gosto. Eu falo, mas é a forma de você preservar e ganhar massa muscular é a musculação, né? Aí eu falo que entra naquele tópico. Muitas vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Não o que a gente quer fazer, né? Eu brinco, eu falo assim, você gosta de pagar boleto? Não, mas você não tem que pagar? Mesma coisa atividade física, mais cedo ou mais tarde você vai ter que começar. Não é melhor começar agora do que começar pela dor depois? E aí eu evidencio, como na bioimpedância mostra, eu falo assim, você não começou o exercício, né? Ai, doutora, eu vou começar amanhã. Eu falei assim, então, porque tá dando para ver aqui, ó, que 2, 3 quilos foi embora de musculatura, entendeu? Então a gente também dá as recomendações, mas tem que ter, logicamente, né, a adesão aí do nosso paciente. E também saber a hora, assim, eu falo de parar, porque igual a nossa psicóloga aqui falou, né? Tem também o transtorno dismórfico. Então, às vezes a pessoa emagreceu, mas ela ainda se enxerga obesa. E ela fala, não, ainda não tá bom. Então, tem pacientes que eu falo assim, não, a gente tem que parar por aqui. Você quer ficar num grau desnutrido, né? E até mesmo a suplementação, que é tanto através da alimentação e dos suplementos que eu prescrevo, sejam injetáveis ou via oral, para prevenir os colaterais indesejados, que é a queda de cabelo, né? A própria flacidez, tem suplementos que ajudam, unha mais quebradiça, aquela fadiga, aquele cansaço, porque às vezes com um pouco mais de tempo sem comer dá aquela fadiga. Então, tem que também estar bem suplementado. E aí entra a desregulação com a autoestima, né? A Sim. autoestima cai, aí aquele processo todo que sofreu para emagrecer, porque a gente sabe que não é fácil, né? Cai por terra, porque ela não vai estar satisfeita nunca, né? Sem Uhum. falar do transtorno de desmorfo corporal. Pode desencadear outros transtornos alimentares, né? Por isso da importância do acompanhamento multi. E é o que a gente vê, inclusive, na bariátrica, né? Vamos pegar, Exato. assim, pacientes bariátricos. Então, não conseguem mais comer em quantidade. Teve a redução do estômago. Mas quantos não viram etilistas, né? O termo mais antigo, alcoólatras. sim. Ou até desvia para o cigarro, o uso de drogas, ou compulsão por compras ou jogos, né? Então, o ser humano tende a canalizar as emoções, tem que ter uma válvula de escape, né? Então, às Não vezes, troca o resolve, alimento né? por algo até mais nocivo, né? Então, se não está em acompanhamento, é um perigo também. Exato. Só substitui, né? Substitui, exatamente. Porque não cuidou aqui, né? Do foco, né? A gente sempre fala dessa questão do foco principal, né? Se você não trabalha esse relacionamento com a comida, comportamento alimentar, não adianta você fazer mais nada, né? Porque você pode sim emagrecer, ter resultados ótimos, organismo ter melhoras, mas se você não tem estrutura emocional e recursos para lidar com essas mudanças, vai voltar a ter reganho ou até mesmo desenvolver uma depressão mais severa, né? Por Existem frustração, casos, né? exato, existem casos de que pessoas tiveram uma melhora muito grande, assim como a doutora já falou da ansiedade com a medicação, como também o inverso, né? Já tem casos de suicídio. Né? E ideação suicida vem aumentando. Ah, e a medicação está causando isso? Não. É que a gente esquece que, às vezes, a maioria dessas pessoas já tem uma situação psíquica vulnerável, né? Já tem alterações emocionais significativas, mas não faz um acompanhamento nem psiquiátrico, nem terapêutico. E aí vai ingressar nesse acompanhamento, né? Nesse tratamento, é onde ela começa a ter ideações suicidas, sim. Então, não é a caneta em si, né? Mas a falta de um acompanhamento multi, de uma assistência, né, especializada. Sim.
E tem acontecido muito, né? As pacientes chegam aqui e falam: ah, eu fui no médico do meu convênio e ele passou e falou para voltar daqui 2 meses, né? E quem mais está te acompanhando? Não, ele passou e eu tô comprando, né? Aleatório, num local aleatório, e daqui 2 meses é para eu voltar. Como Ou assim, até 2 meses? mesmo compra de farmácia, mas não tá com a equipe multi, né? Com esse olhar multi. 2 meses, muita coisa pode acontecer. Eu quero saber como que você tá, como que você tá passando, né? O que que tá acontecendo. E a parte que a doutora Mariane falou sobre a desnutrição e suplementação, tá? Gente, hoje a desnutrição não é só sobre peso, né? A desnutrição é a falta de nutrientes. E o que eu vejo é que, assim, a grande maioria de nós, né, mesmo estando com peso saudável, dentro do peso adequado, ainda falta muito nutriente pra gente. Por quê? Porque dentro do nosso alimento não tem tanto nutriente como tinha antigamente, porque hoje tem muito agrotóxico, existe a monocultura, um solo que não é nutrido. Então tem muito menos nutriente do que antigamente. Não adianta a gente se enganar achando que a gente tem a mesma quantidade. Agora você imagina a gente pegar e reduzir essa alimentação para 30% do que a gente come, tá? Então você vai ingerir muito menos coisas. Com isso, vai ter deficiência de nutriente, com certeza. E não só a obesidade, com os obesos, né? A gente também come muito errado, Sim. né? Fazer a reeducação alimentar, ela gera estresse, porque a gente está acostumado com o nosso sistema de recompensa, Né? né? Doce, libera dopamina, e, né? É muito mais gostoso você comer um doce, um chocolate, do que uma verdura, né? Então, se reeducar, ela é demandante também, né? E às vezes a gente precisa de um acompanhamento terapêutico para ter que lidar com essa reeducação. No início é extremamente difícil, depois a gente vai percebendo que, né, cria hábitos, né, vira hábito e aí você começa a se apaixonar. É igual a academia. Né? As pessoas falam, ah, eu vou na força do ódio. Depois você vai percebendo que vai gostando, que vai se apaixonando, aí você vai ver a pessoa tá super fitness, né? Já vai mudando tudo, alimentação, não só ali ser marombeira, né? Rato de academia, como diz o ditado. Então, reeducar, né, fazer esse processo de reeducação, ele é estressante, né? É cansativo, principalmente para os casais que vão engravidar, né? Já que já pegando o gancho do nosso nicho, né? Principalmente para o homem. A mulher ainda é mais fácil, porque ela já está muito ali envolvida com o emocional, querendo um bebê e tal. Mas trabalhar com esse homem, né, nessa reeducação alimentar, ah, tá fazendo o que a Nutri tá mandando? Tô fazendo, mas aí chega em sessão, não tá fazendo, porque é desgastante, né? Então tem que fazer um acompanhamento à parte também. Então tem muitas camadas, né? Que acho que se a gente fosse ficar aqui conversando, daria horas de Nossa, live. Não tem fim, é, né? tudo é sair da zona de conforto. Então, como a Exato. Jaque falou, ai, tá fácil, então, você tá usando a canetinha desse jeito é fácil, porque a pessoa mais uma vez se ilude que é mais um medicamento para emagrecer, mas e o resto? Ela tá exigindo dedicação, né? Mas tem essa visão distorcida lá, desde a época de Femproporex, Sibutramina, que é só você tomar a medicação e pronto. E não é, se você lidar assim, vai ser mais uma medicação que você vai tomar e ter o reganho. Eu tenho, assim, meu depoimento que eu usei, na verdade, ainda faço um uso de uma dose de manutenção. E, assim, eu tenho histórico de obesidade desde a infância, eu tenho hipotiroidismo, lipedema, e tenho compulsão alimentar. Então, assim, eu falo que para mim assim foi revolucionário. Minha compulsão era muito mais avidez por doces. Eu falo que é a única medicação assim da vida que bloqueou meu cérebro assim de olhar para o meu doce favorito e eu não ter vontade de comer. Foi surreal essa parte, né? Mas aí acabou melhorando essa parte do lipedema, o aspecto da minha perna, o incômodo, as dores que eu sentia, né? Mas hoje, assim, eu tomo de forma mensal. Aí que data que eu escolho? No período pré-menstrual, que é onde as emoções se afloram, dá mais vontade de comer, de doce, então eu deixo para aplicar a dose ali na semana da TPM, porque eu sei que é essa semana que eu dou aquela descontrolada.
E eu faço assim, né? Eu pretendo um dia, lógico, não tomar mais, mas me ajuda muito também nesse efeito anti-inflamatório do lipedema, né? Só que aí eu faço dessa forma hoje em dia, mas é revolucionário, mas a gente fazendo com consciência, com acompanhamento, sem dúvida. É verdade. E em relação aos benefícios, né, gente, para fertilidade, né? A resistência à insulina diminui muito, né? Melhora muito a questão da glicose. O cara tá dando eco no meu. A questão da glicose, né? A gente consegue fazer um controle muito melhor da glicemia. Em termos de síndrome do ovário policístico, né? Que é difícil o controle, às vezes a gente tem ciclo até anovulatórios, que a gente não tem ovulação, estamos falando das buscantes, né? E ela acaba tendo mais ciclos com ovulação, não fica com tantos ciclos anovulatórios. A endometriose é uma doença sistêmica inflamatória, que acaba melhorando bastante também, né? Quando se cai a inflamação. E como eu disse para vocês, ao observar esses exames aqui das pacientes, né, às vezes vocês chegam e falam, tá muito inflamada, né? Ou realmente a glicose está ali no limite, não é interessante engravidar assim, né? Sem contar a parte de peso, que não é interessante engravidar com muito peso, né? Por conta da programação metabólica. Então é maravilhoso. Ajuda em tudo isso. Ajuda em tudo isso, feito com responsabilidade, feito com um acompanhamento, né? Com equipe multidisciplinar, ajuda demais. Porque quem tem SOP, quem tem endometriose, entre outras coisas aí, e está buscando uma gravidez, é mais árduo, é mais sofrido, não é fácil, né? O corpo está muito inflamado, os exames não melhoram nunca. E então vem para ajudar, vem para somar, mas como a gente tem conversado, feito de forma lenta, gradual, né? Sem essa pressa. E uma coisa que eu queria muito bater e conversar um pouco com vocês: ter o tempo certo para parar. O que tem acontecido com o bebê Mounjaro, que tem falado muito, né? Que muitas mulheres têm engravidado logo após fazer o uso das canetinhas, porque fica mais fértil, né? Por conta de todas as questões que a gente falou, é que elas chegam aqui e elas param de utilizar ao descobrir o positivo. E aí, gente, o primeiro trimestre, assim, elas estão ganhando coisa de 20 quilos, porque tem que parar o medicamento, né? Naquele momento, não fez desmame, não teve preparo emocional, imagina, né? De forma alguma, não teve consciência. E, assim, o primeiro trimestre, assim, assustador. Assustador. Porque não sabem nem como proceder e sentem muita falta, né? E ficam desesperadas para a gestação acabar para poder voltar a tomar. Virou um ciclo. Então, assim, como que a gente pode fazer em relação a isso, né? Eu queria muito que a gente conscientizasse, assim, é legal para fertilidade, só que é para um preparo para gestar. E que tem que você parar e pensar, agora eu tô preparada, agora eu tô pronta. Agora eu não preciso mais desse medicamento, eu consigo ir sozinha. Porque na gestação não vai poder usar, né, doutora Mari? Não, e nem na amamentação. Eu já escutei relatos de mulheres amamentando, não vai ter problema, é tão pouco. Tem Não, né, muita gente gente? falando que na amamentação pode. Eu não sou a favor. Gente, E se nenhum dá remédio para hipoglicemia no gripe. bebê? É uma coisa que não tem comprovação. E, na verdade, nessa parte de, né, gestante, quem amamenta, a gente nem pode fazer estudos, né, Jaque? Porque não tem como você vai Também. prejudicar, É um né? Então, grupo que não se assim, faz, é antiético. se uma dipirona a gente fala para já não tomar na gestação, um Monjaro vai ser permitido, né? E assim, na Né? minha Não tem opinião, no como. puerpério não é nem momento de pensar em emagrecimento, gente. Não é Hum. a hora. Vai cuidar do seu bebê. Você tem a vida inteira para isso. Esquece. Tem uma alimentação saudável, né? Porque Sim. muitas vezes aí com o emocional fica mais ansioso, é mãe de primeira viagem, eu acho que aí no estresse volta naquele gatilho. Quando eu Uhum. me estresso, eu como mais, e aí volta naquele ciclo, né? Por isso que é Exato. importante, né, investir na pré-concepção, né? Porque na pré-concepção que a gente vai avaliando tudo isso. O que está usando, até medicações psiquiátricas, né? O que precisa trocar, o que precisa manter. Tem que ir no Hum. psiquiatra, tem que ir no médico, conversa com a obstetra, né? Vai na nutrição.
para justamente quando começar esse gestar, já não ser pega de surpresa e já estarem, né, o tratamento em andamento. Seria importante até assim, você está em programação, né? Que aí já está muitas vezes já em programação barra tentando, né? Não está se prevenindo. Aí Não. às vezes está com um mês de medicação do Monjaro assim, engravida. Aí às vezes é o que a Jaque falou, às vezes o primeiro trimestre, antes de descobrir, ela ainda pega uma parte da gestação com a medicação. Então, além de Sim, estar expondo o feto, para ela suspender de uma vez vai ser meio traumático, ela vai ter o reganho, né? Então, assim, as buscantes aí pensarem aí 1 ano e meio, né, Jaque? 1 ano e meio, 1 ano antes, sim. começar já essa programação metabólica para dar tempo de tomar medicação, ter esse preparo emocional, ajustar a dieta, para ir realmente fazer esse desmame e, vamos se dizer, começar de fato, né? É que é um cenário assim que igual a Flávia falou, é complicado porque assim as gestações estão mais tardias, né? É, não tem Então a tempo de mulher já esperar. está assim com 38, 40, a gente tem pacientes em comum 42 anos. Então, assim, é surreal para ela pensar, não, 1 ano fazendo isso para depois eu tentar, eu não tenho tempo, né, Jaque? É. É o que eu ia falar agora, né? Bate o Porque fica esse desespero, Ai, né? desespero. é injusto, né? É dolorido, né, para mulher. É, não é tão simples assim, né? A gente está falando aí para mulheres num geral, mas a gente sabe que aí tem a questão dessas gestações mais tardias que não tem muito tempo hábil, né? Mas É vamos um falar. desespero, né? Eu preciso fazer esse acompanhamento logo, preciso engravidar, e às vezes esquece até de manter, né? Fazer o desmame, manter, né? Como a doutora falou, sobre manter o tratamento e tal. Então, como tem esse período curto, não vai fazer acompanhamento direito, né? Por isso do acompanhamento na pré-concepção, porque o planejamento familiar é isso, é quando quer engravidar e quando também não quer. Né? Mas quando quer engravidar, se está pensando em determinado tratamento, né? Iniciar algum tratamento, no caso que as canetas, que é o tema, tem que ser muito bem planejado, conversado, né, entre as equipes também, para que a gente possa oferecer uma melhor assistência para esse casal, né? Porque a gente não está falando só das mães, é que a gente atende mais as mães, né? Mas aí é no É. casal como um todo, né? E hoje fala muito sobre a qualidade até dos espermatozoides, né? Na concepção, né? Muito se fala, ai, Impacta porque a muito. fertilidade liga isso muito à mulher, mas hoje está falando até sobre, né, genes aí pro autismo, várias coisas está Relacionado relacionado ao pai, né? Então, Obesidade, né? mais Tireoide ao não, pai. glicemia, né? alcoolismo, muita Alcoolismo. coisa assim envolvida. Então, até o pai precisa aí estar bem suplementado. E Por Exato. isso, trazendo um o pré-natal testemunho. do pai, né? Não sei se vocês conhecem já o pré-natal do pai, tá? Sendo inserido Legal. aí no SUS, que é justamente essa avaliação. A gente tem o pré-natal psicológico, que a gente convoca esse pai, mas o pré-natal do pai mesmo, né? Dessa assistência fisiológica, Super para chamar esse importante. pai para fazer exames, porque percebe-se que os homens só vão na consulta quando vai acompanhar a esposa, né? Não tem um pré-natal do pai, mas já está sendo Verdade. inserido no país, né? E esse pré-natal do pai, já pegando gancho, né? Inclui até essas questões, já que a doutora falou da epigenética, né? Essa questão do emagrecimento também. Esse pai precisa estar inserido nesse acompanhamento, né? Olha só. E a programação metabólica, gente, é você assim, você vai monitorar, né? Você vai programar o que o seu bebê, né, vai ter na vida adulta, né? Vai ter né, genes que podem ser silenciados, a gente sabe, né? Questão da epigenética, mas assim, quais são as predisposições que ele terá? Então, ele vai ter uma predisposição a diabetes, ele vai ter uma predisposição. Tudo se constrói no útero. A gente fala que tanto a saúde quanto a doença se constrói no útero. É uma teoria que a gente chama de Doherty. Então se constrói ali. Então, Inclusive os emocionais, né? ah lá, gente.
É muito forte, né? Precisa fazer uma programação metabólica correta, né? E um preparo para gestar. Então, quando vocês falaram de tempo, né? Que a gente não tem tempo aí para se preparar, né? Antigamente se falava que a programação metabólica se baseia nos primeiros 1000 dias da Isso que eu ia criança. falar. Que Fala envolve sobre isso. isso, então, que envolve a gestação inteira, os 9 meses ali, né? As 40 semanas, mais até os 2 anos de idade dessa criança. Então, você vai estar programando esse adulto, né? As doenças que ele pode ter ou não, né? Que ele tem mais chance de ter ou não. De dentro da barriga até os 2 anos. Hoje não se fala mais da programação metabólica de 1000 dias, a gente fala de no mínimo 1100 dias, que é os 100 dias que antecedem ao gestar, que, né, seria um pouco mais de 3 meses ali. Isso, eu acho que até muito mais, mas eu fico muito feliz de já estar incluindo 1100 para dizer assim, o antes é importante. Porque o gestar, o conceber ali, o formar o embrião, não se dá no momento que você descobre o seu positivo. Ali muita coisa já está formada. Fecundou. Muita coisa já está formada ali, né? Então, a importância de se preparar para gestar, de arrumar o seu estilo de vida, né? Tanto para ter uma programação metabólica, né? Um bebê saudável, que será um adulto saudável, quanto saudável em termos de fisicamente, mas também emocionalmente. Às vezes chega paciente aqui, eu penso, fisicamente está ótimo, mas emocionalmente não está preparado. Não está preparada, até por conta do uso desses recursos. Eu preciso desse recurso, eu vou lá, uso, não tenho ganho de peso. Ele ainda está dependente, ele está usando de bengala, ele não está conseguindo andar sozinho ainda. Tem uma Então, dependência emocional, né, no dependência tratamento. emocional. E outra coisa, na minha opinião, está usando o medicamento, precisa estar prevenindo gravidez. É obrigatório, não é? Ai, não, mas agora como que eu vou prevenir? Eu tô com 42. Gente, se você fez a escolha de utilizar, tem que prevenir. Porque a gente não tem dados de segurança pro início da Exato. gestação. Eu não vou correr esse risco de Sim. falar que você pode utilizar, você tem que prevenir. Então, se você quer usar, você vai prevenir. Esse mês você não vai tentar, né? Não vai tentar engravidar. E assim, se você esperou 2 anos, 1 mês, 2 meses aí, que você realmente se dedique, né? E melhore seu estilo de vida, o resto você corre atrás. Ah, eu não vou ter 1 ano que a doutora falou. Mas eu tenho 3 meses, então meu 3 meses eu vou fazer valer por 1 ano. Com atividade. Quantas pessoas a gente vê, gente, com atividade física, tomando suplementação, batendo meta de proteína e com resultado maravilhoso? Dá pra fazer. Muitos. Dá pra fazer. Tem até uma paciente nossa, tinha uma endometriose até profunda, e 8 anos de casada, e não se prevenia. E aí, depois com o emagrecimento, engravidou esse ano. E mais uma que também não se prevenia porque ficava em amenorreia, né? Sem menstruação. Coisa de 5, 6 meses também. Emagreceu, voltou a ciclar e tá grávida. Nem esperava assim para agora, recém-casada, mas essa não é nossa paciente em comum, é uma outra paciente. E era síndrome do ovário policístico, também tá gestante. Não é uma benção, olha que Engraçado que ajuda. a gente precisa entender isso, né? Porque assim, às vezes a paciente ela está obesa, o médico fala, você não pode engravidar. Então ela dá uma relaxada, né? E aí ela faz um acompanhamento ou não, e aí ela engravida. Depois ela tem dificuldade de assimilar essa gestação, porque ela estava focada naquele diagnóstico, né, de que não engravida, porque está obesa, porque não está, né, não tem uma qualidade ali do óvulo, até mesmo não está nem ovulando. E aí vem o bebê, e aí ela tem dificuldade de aceitar essa gestação, Eu né? atendi um Isso. caso assim esses dias. E aí pode ser fator, claro, gente, não é que vai, mas pode ser fator de risco para adoecimento, ou perinatal, né, durante a gestação, ou até mesmo puerpério. Sim. Sim, com certeza.
É, gente, tem muita coisa, né, para focar. Então, assim, os nutrientes, a gente vai ter um aporte calórico e nutricional menor, porque a gente come menos, é para comer menos, né? Tem gente que não come menos, mas aí não tem resultado, né? É para comer menos. Então, escolha os alimentos corretos para ter um aporte de nutriente correto, né? É igual quando a gente faz a introdução alimentar, né? E a mãe fala bebezinho, eu posso dar tal coisa? Você pensa que o estômago é de um tamanho e ele só vai caber aquilo lá. Então você tem que fazer a escolha certa para ser alimento nutritivo para aquele momento, E aí fica né? angustiada porque o bebê não tá comendo, aí o bebê tá saciado. Não é? É. Então você vai ter que fazer a escolha correta. Então você vai. Vamos supor que você tire metade da sua alimentação do que você comia. Só que para você tirar metade, aquela metade que era de coisa ruim. E deixar as coisas saudáveis, porque a gente precisa de nutriente de verdade, de comida de verdade, tá? Porque senão não vai resolver, não vai adiantar, você vai ficar desnutrido em termos de nutriente. E a sua composição corporal não vai ficar bacana, vai ter muita flacidez, como a doutora falou. E pensar na parte da suplementação, tá, gente? É muito importante que você tenha um médico consciente, como a doutora Mariane, que ela faz a suplementação. Então, tem alguém que você indica o uso e você fala, não precisa suplementar nada. Não tem como. Nem você, quando você. E até muitas vezes Não tem. corrigir esse intestino antes do uso, porque um dos colaterais é prender o intestino também, né? Aí tem gente que fica 5, 6 dias sem evacuar, assim. Eu falo, ó, a gente precisa fazer modulação intestinal, certos alimentos não vai dar. Quem não tem uma boa aceitação de verduras, né, legumes, frutas, a gente tem que entrar com fibra. Só que entra num porém, às vezes a pessoa não tem hábito Água. nem de água. Eu falo, gente, fibra sem água, você vai ficar mais preso ainda. Então, assim, a pessoa é obrigada a se reeducar, senão vai ser um processo sofrido. Com certeza. Então, não tem como fazer sozinho, tá, gente? Procurem profissionais aí que tenham essa visão, né? Que não vai só te prescrever o remédio e você vai embora, né? Que queira, esteja realmente preocupado com a sua saúde, não só com você perder peso, né? Antigamente também, né, gente? A gente pode comparar com os bariátricos, né? Fazia bariátrica, sem preparo emocional, sem nada. Quantos pacientes eu atendi na época que eu atendia de tudo e chegava para eu fazer a cartinha da bariátrica, porque para liberar bariátrica no governo tem que ter a cartinha do psicólogo, né? Do Da Nutri. nutricionista e do médico, né? E eu falava, não vou liberar a cartinha. Não, mas, né, quanto você quer, né? Não, a gente não dá para liberar a cartinha. Você vai perder esse peso, depois você vai voltar. É a mesma coisa. Uhum. Fazer com consciência, né? E eu tô atendendo, inclusive, pós-bariátricos que Uhum. reganharam todo o peso, ou mais ainda, do antes da bariátrica, vindo e até fazendo uso da tirzepatida, que é uma coisa que eles perguntam, eu posso fazer uso? Sim. E Né? aí? Eu falo assim, a gente tem que ver pela questão do dump, né? Como que você se comporta, né? Não é uma contraindicação, mas às vezes já é um paciente que tem bastante efeito gastrointestinal e pode sentir mais ainda, mas eu tô atendendo essa realidade, mas aí a gente vê a causa, mais uma vez, não foi tratada, né? A compulsão, né? O comportamento alimentar. Então é o mesmo contexto, só muda o tratamento, né? Sempre na Exatamente. causa, né? Ah, gente, eu acho que era isso, né? Vamos ver se vocês têm alguma conclusão para dizer. Ó, a Kelly tá dizendo, doutora Mari maravilhosa. Um beijo, Kelly. Mais uma paciente minha aí que faz Ai, minha tratamento mãe tinha certinho. escrito. Ai, bonitinha. Minha mãe tinha Né? escrito em cima, falou assim: que ideia boa de juntar 3 profissionais capacitados Ah, que para falar, legal. né? Porque isso é importante. Nós estamos aqui preocupados com a saúde de vocês, mental, né? Nutricional, física, tudo isso, né? Estão falando a meia live, tema muito importante e maravilhosa, Minha Zacana. mentora, Camila, Ai, que maravilhosa também. vamos deixar no YouTube também, viu? Depois a live salva para o pessoal ir consultando, tá? Daí quando a gente, né, tem pacientes que fazem uso, a gente encaminha, né? E até para os outros profissionais pode estar encaminhando para essa conscientização e saber que dá para fazer um tratamento multidisciplinar, porque assim com certeza vai ter muito mais eficácia, né, meninas?
Com certeza. Certo? Ah, para mim eu concluí minhas palavras, desejando vocês, né? Eu quero agradecer a todos que assistiram. Depois vocês encaminhem para quem está fazendo uso, para essa conscientização, façam com responsabilidade, façam da forma certa que pode ajudar, né? Mas fazendo sem toda essa conscientização não vai ser legal, não é saudável dessa forma, não, tá bom? Gente, Foi alguém muito tem alguma milagroso, né? pergunta aqui pra gente, que eu acho que a gente não falou assim, a gente já tá 1 hora aí na live, mas É. alguém tem alguma dúvida pontual que a gente acabou não comentando? Maria A Denise. Neide É, também. maravilhosa, amei, parabéns a todos. Obrigada. Obrigada. Acho que foi esclarecedor também. Mas também, se vocês tiverem, né? Vocês podem colocar no Insta das profissionais que eu conheço. As duas eu sei que elas são super abertas a ajudar, né? E pode Comenta aí chamar, na live ou fala com a comenta gente no embaixo. direct também, né? A gente está à disposição aí. Tem uma amiga que vai usar a injeção, tá falando, ó. Tem como evitar a flacidez, doutora? Então, uma das coisas é o que eu falei, a parte de preservar a massa muscular ajuda muito, né? Porque, assim, garantindo a parte de massa, né? Diminui apenas o percentual de gordura, isso também deixa a pele mais firme. Dá pra gente suplementar essa parte de complexo B, colágeno, mas dependendo aí da quantidade de peso, a gente não vai ter como que vai sobrar pele, né? Aí vai ter que ir para essa parte mais estética, que hoje tem os bioestimuladores de colágeno ou até a própria cirurgia plástica. Então, tudo depende da quantidade de peso que essa pessoa precisa perder também. E se fazer meta de proteína, gente, só para você cumprir a meta de proteínas, você já fica saciada. Não dá tempo de você comer outras coisas, É né? verdade. Procurem bater a meta de proteína, porque daí o resto tudo se encaixa. Você não vai conseguir outras, né? É Eu falo as verdade. minhas gestantes, eu coloco meta de proteína para elas, né, no terceiro trimestre, e daí elas seguem a dieta tranquila, porque não dá tempo de outras coisas. Elas estão preocupadas, ocupadas e saciadas comendo proteína. A proteína sacia muito mais. Com certeza. Doutora, uma coisa também que eu queria falar rapidinho em relação à glicemia. Então, a gente tem uma queda de glicemia, né? Porque ele acaba diminuindo a resistência à insulina, e de repente, não parando no tempo certo, o primeiro trimestre vem uma hiperglicemia. Nossa. Você tá tendo esses casos agora? Que já é E aí considerado um para de uma diabetes vez. gestacional, mas na verdade não é um diabetes gestacional, é porque antes não estava com a glicemia alta, porque estava fazendo uso da caneta. Uhum. Então, na verdade, né, a gente fala que é diferente o diabetes gestacional e de já vir com uma glicemia alta, né, que ocasionou ao diabetes lá na gestação, mas tem acontecido. E aí é Uhum. uma glicemia que a gente não consegue controlar, é mais difícil de controlar. Tem que É, parar uns 3 meses antes, gente, pelo menos. com certeza. Tá dificultando bastante aqui, fora o emocional, Flávia, porque daí elas começam a gestação contando os dias para voltar a usar a canetinha. Aí já pensou, para de amamentar antes porque já tá Vai desesperado para acontecer voltar, muito né, na isso. Circe. Vai acontecer muito isso. E não É, façam uma a gente não amamentação, porque pode. faz, além de, né, passar pela amamentação, pode diminuir a quantidade do seu leite. Porque Ah, não, não tem como. E não precisa é. ser discutido isso ainda no pré-natal psicológico, né? Porque quando chegar o momento, às vezes não tem recurso para lidar com isso, Exato. Exatamente. Né? né? E Vou só amamentar, não vou fazer acompanhamento, né, com o medicamento. Então, tem todas essas questões, porque daí chega na hora, a gente já está ali descompensada por questões de hormônio e o próprio porpério emocional. Aí não vai ter recurso para lidar com essas decisões. E aí é, depois vai gerar culpa, né, ansiedade, depressão, enfim. Aí a gente, né, vai ficar discutindo aqui sobre é. diagnósticos. E para a Sim. gente não se tornar, né, tornar refém do medicamento e precisar ele para sempre, é fazendo com responsabilidade e aprendendo a utilizar. Senão você vai ficar refém dele, vai ficar voltando nesses Método definitivo são hábitos de vida, gente.
Aprender a comer direito, ter rotina, ir para academia. Não existe fórmula mágica. Ele é somente um auxílio para você chegar no objetivo com mais facilidade, te dá um ânimo, porque muitas vezes, quantas pessoas começa e para, começa e para. Então, a medicação dá esse ânimo, esse pontapé inicial para você fazer seu processo, mas nada substitui. Aí tem uma pergunta: por quanto tempo posso usar a caneta? Não tem um limite certo, né? Mas a maioria das pessoas não consegue sustentar para o resto da vida e ainda não se tem estudos com uso prolongado da caneta, né? Vamos se dizer aí que no Brasil a gente está com uso há 2 anos, nem isso. Então a gente ainda não sabe assim colaterais a muito longo prazo, né? Mas eu falo muito sobre atingir o objetivo e aí a gente colocar no mínimo uns 3 a 4 meses de desmame para a pessoa estar bem ciente disso. E aí eu individualizo muito. Tem pacientes que eu espaço a dose a cada 15, eu reduzo a dose, deixo semanal. Tem paciente que vem e faz uma vez por mês e tá indo super bem. Então, assim, gente, cada caso é um caso. Por isso a muito importância personalizado, né? do acompanhamento, a personalização da dose, do desmame, do cuidado com a alimentação, que cada um tem um paladar, né? Eu falo que você não pode obrigar, você vai comer tal coisa, mas aí o que você pode substituir? Aí entra a importância da Nutri e os gatilhos que você tem. Tô em desmame, tô ficando desesperada, tô tendo essa compulsão, mas como tá isso emocional? Procuro o acompanhamento da psicóloga, então a gente vai ter que ter sempre esse olhar multi, gente. E se não estiver fazendo acompanhamento psicológico, mas ficar atenta a sintomas, né? Tá mais ansiosa, está mais estressada, alteração de humor, procura um acompanhamento, né? Porque a gente não sabe se a pessoa já apresenta esse sintoma antes ou se está apresentando agora porque não está sabendo lidar com o tratamento, né? Então, não começou ali o tratamento multi, tudo junto. Mas começou a perceber alguma disfunção, né? Começou a se perceber diferente, aí procure um terapeuta, é essencial. Eu fui até para essa parte aí da programação neurolinguística, porque eu falei assim, gente, todos os pacientes são muito essa parte emocional e eu queria, né, fazer psiquiatria antes de fazer a nutrologia. Então, eu valorizo muito essa parte emocional do paciente. Então, eu falo que para mim até uma forma de introduzir, né, agora com esse entendimento da programação neurolinguística, de entender os gatilhos do paciente, não eu ser a terapeuta, mas eu saber identificar e começar a pôr o paciente para pensar sobre isso e até indicar uma terapia, para mim fica mais fácil. É complementar, né? Complementar, não tem Não é como. terapia, mas é terapêutico, mas aí existe esse acompanhamento justamente para isso, né? Não dá para falar que um tratamento é um profissional só. Não, não Assim tem como as como. técnicas, existem complementos, então. Sim. Que legal. Joia, meninas. Obrigada. Próximo Obrigada. livro a gente faz outra. Depois vamos Não, deixar o link. antes. Vamos fazer antes, vamos arrumar um tema. Ó, deixem o link do livro. Depois, vamos deixar o link do livro se alguém quiser adquirir para ler, né? Até profissionais também, né? É bem legal, a gente vai deixar para vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. Compartilhem com outras pessoas. E foi um prazer estar aqui. Prazer, um beijo, boa noite, boa semana para todo mundo. Obrigada Boa pela noite, participação. tchau. Obrigada, Boa meninas. semana Tchau. para todos nós. Amém. Tchau, tchau.